Bem-vindos ao canal da Laila Cavalcante. É um prazer estar com vocês no primeiro episódio de 2025. Desde já, um feliz ano novo. E vamos começar com o quê? Com o pé direito. Esse ano novo lindo. Como é que foi a virada de vocês? A minha foi sensacional. Vários planos que eu vou colocar em prática. Ação é a palavra e o que temos para fazer em 2025. E o episódio de dezembro foi o quê? Maravilhoso, bombou, obrigado pelos likes e comentários. E se você ainda não segue, passe a seguir aqui no meu canal. Clica no link, se inscreve, assiste, comenta, manda muitos emojis, faz tudo, porque a gente precisa do engajamento. E hoje, o que a gente vai falar? Vamos recalcular a nossa rota. Vamos pegar o que a gente planejou para 2025 e vamos colocar em prática. E eu estou com pessoas incríveis, Suzana Belchior e Gisele Marques, que vão contar pra gente como ter alta performance na vida. E aí eu vou contar primeiro antes de eu colocar elas para elas se apresentarem, eu vou contar para vocês o porquê desse episódio. Eu, na verdade, fui atleta há muitos anos atrás, quando eu era uma adolescente, tipo 2 anos atrás, né? De nado sincronizado. E já faz parte da minha vida a alta performance, a disciplina, é algo que já está intrínseco dentro de mim. E aí, eu trouxe elas duas para elas mostrarem que você não precisa ser um atleta para ter alta performance na vida. A gente consegue ter alta performance na vida se a gente treinar a nossa mente. Eu vou começar com a Suzana, que é uma treinadora de mentes. Suzana, se apresenta pra gente. Primeiro, obrigada pelo convite. É maravilhoso poder estar aqui nesse podcast com você. Tomara que eu possa contribuir. Meu nome é Suzana Belchior. Eu já atuo nessa área, vai fazer 9 anos esse ano. Finalzinho desse ano, início do outro. E qual é o meu trabalho? Eu trabalho hoje atendendo mulheres empreendedoras, mulheres profissionais liberais, mulheres que têm seus negócios físicos, negócios online, mulheres que de alguma forma se sentem muito inseguras para vender seus produtos e serviços. Uhum. Mulheres que são reféns da ansiedade. Então eu ajudo essas mulheres a resgatar essa autoconfiança e vender os produtos e serviços delas de uma forma segura, leve, sabe? E interessante. É sobre isso. Alta performance na vida. Total. E estamos com Gisele Marques, que também vai nos contar um pouquinho de como ela trabalha, ela tem essa alta performance na vida. Bem-vinda. Primeiramente, obrigada por estar aqui, Laila. É um prazer contribuir, espero que eu contribua. Bem, eu, na verdade, assim, sou uma pessoa de alta performance comigo na minha vida já há 16 anos. Esse modismo de acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, comer menos açúcar, isso tudo já faz parte da minha rotina há 15 anos atrás. Eu entendi que para eu atingir as minhas metas, eu tinha que criar micrometas. Uhum. E, além disso, eu tinha que ser uma pessoa mais organizada. Eu não era organizada. Então, organizar desde o momento que você acorda, o que você vai vestir. Eu deixava sempre a minha roupa separada anteriormente, o look que eu ia usar, tanto para academia, tanto para o meu dia. E assim foi a minha vida. Então, o que eu ia me alimentar, o momento que eu ia trabalhar, o momento que eu ia ler. Então, sempre fui muito planejada. Uhum. E isso me gerou, a cada ano, ter mais performance. E aí, eu fui descobrindo que, aliado à tecnologia, o meu desempenho fica muito melhor. De que forma? Performance mais a tecnologia, ela faz com que você se organize cada vez mais. Sim. Eu tenho hoje um organizador chamado Trello, que ali eu faço toda a minha agenda, todos os meus compromissos, tudo que eu vou falar não pro meu dia, porque o não é muito importante. Uhum. Não adianta você fazer uma lista, eu tenho que fazer as atividades X, se você não coloca ali, não, eu não vou fazer isso. Uhum. Porque hoje a gente vive num momento que tudo dá muita dispersão. Sim. Tudo leva a gente a ter muita dispersão. Internet, o Netflix, e o nosso cérebro, ele já condiciona o seguinte: caramba, o que é mais prazeroso? Então eu vou no check do que é o mais prazeroso. Uhum.
Então, No imediatismo, eu me né? organizo dessa forma e eu entendo que hoje, para você ter alta performance, você vai ter que ter um aliado aí que é a tecnologia. A famosa disciplina e constância. Total. Conta pra gente, Suzana, como é que você começou nesse mundo há 9 anos atrás? Eu comecei nesse mundo quando depois do meu segundo ano, eu sou uma sobrevivente do câncer de mama, do meu segundo ano da doença, quando eu coloquei as minhas próteses, porque no primeiro ano eu coloquei um expansor, eu fui levada a ajudar outras pessoas e pessoas do círculo de amizade que conheciam outras pessoas. E as pessoas foram, aos poucos, me fazendo, de alguma forma, entender a forma com que eu auxiliava elas. E achavam que era uma coisa especial, magistral. Na verdade, o que eu fazia com elas era mais ou menos o que eu fazia comigo, né? A tua cura ou a tua doença é construída dentro da tua cabeça. Uhum. A forma como você enxerga o que você está vivendo também é construído na sua cabeça. Pode ser visto como uma oportunidade, como pode ser visto final de linha para você. Receber um diagnóstico assim é um desafio, Uhum. Você normalmente vê isso, né, como um atestado, um caminho para a morte, ponto. É mais ou menos isso que você vê. Mas eu decidi ver de outra forma. Porque, de alguma maneira, eu vinha, no longo da minha vida, construindo uma trajetória onde eu estava sempre me atropelando, tinha um padrão de ansiedade muito alto. Eu vim de uma história de ansiedade muito grande desde sempre na minha vida. E eu acho que a doença me fez eu parar e fez eu olhar para mim. Depois da doença, diante de todo esse processo, parece que Deus põe a mão sobre a gente e faz a gente, de alguma forma, orienta a gente na direção correta. Uhum. E aí eu descobri que eu precisava, de alguma forma, compartilhar para as pessoas o que eu aprendi com dor. Tudo, primeiro, é construído na sua mente. A mente, ela tem um poder magistral de imaginação. Verdade. E quando você trabalha essa imaginação, e imagética é uma coisa que o atleta trabalha isso, você que foi atleta sabe disso, você deve trabalhar também imaginação. Quando você primeiro constrói a imagem daquilo que você quer na sua cabeça e trabalha essa imagem, o seu cérebro te mobiliza na direção daquilo. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem fazer. Mas eu fiz isso quando eu sentia medo de morrer. Todas as vezes que eu sentia medo de morrer, no meu processo da doença, eu me via correndo ali na Niemeyer. Era o lugar que eu me via correndo. Porque eu vinha já de ter uma alimentação organizada, limpa, eu já não comia um monte de coisa, de fazer atividade física, eu já vinha de várias coisas. Mas é mais que a tecnologia, é mais do que recurso financeiro. Existe um combustível na cabeça da gente chamado emoção, que ele pode vir poluído e que faz o seu motor não caminhar, tem um lixinho ali dentro, sabe quando você pega uma gasolina batizada? Como pode ser um motorzinho limpo com uma gasolina super, né? Uma dessas aí premium da vida. Tudo depende da forma como está exatamente esse padrão seu de vida emocional. Porque a gente é conduzido pela emoção. Então, assim, eu falei, putz, aí começa todo o processo para trazer para as pessoas essa lucidez. Porque tudo que você está vivendo é direto construção daquilo que você pensa. Só que a gente olha mais para fora do que para dentro. Sim. Então, nessa jornada, né, quando a gente fala de alta performance, né, eu acho que a alta performance com L, ela é filhota da alta performance com U. A mãe é a alta performance. E o que é a alta performance? A alta performance, num básico da vida, é saúde em primeiro plano. E a saúde, a gente está falando de saúde mental, né? Saúde física, saúde cognitiva, saúde espiritual. Essa conexão com Deus é muito importante, seja ele o Deus que você tiver, né? Que seja a natureza que você contempla também vale, que seja uma conexão de fé. Uma energia que que te sustenta. Essa é a tua base. Porque às vezes a gente tem a conta bancária recheada, às vezes a gente tem o guarda-roupa lotado, tem qualquer quantidade de joia, mas dentro da gente pulsa a infelicidade. Não é isso? Então essa saúde é muito importante. Num segundo plano, vem o teu relacional, porque a gente é ser relacional. Sim. A gente precisa do outro. A gente nasce do outro. Exatamente. A gente precisa do outro. Olha como sofremos na pandemia com o isolamento. Então esse relacional, o que a gente está falando? Da família, que é a nossa origem, a nossa fonte, a nossa história, que a gente olha para trás e tem a família ali. E a nossa estrutura de base afetiva é a família. No segundo momento, teu parceiro ou a tua parceira. E não estou colocando isso em ordem. Tá tudo muito misturado. Mas no terceiro momento,
talvez um pouco de ordem de importância, vem o teu relacional de amigos, que às vezes tem amigos que é como se fosse família, né? Uhum. Então tudo vale. E a partir disso vem o teu trabalho. E o que é o teu trabalho? O teu trabalho é você está fazendo algo que você gosta, você está fazendo algo que você é bom fazendo, que você tem conhecimento fazendo, que gera para você um retorno financeiro como reconhecimento da tua entrega e que você está constantemente aprendendo. Se eu tenho isso, aí vem o segundo plano. O segundo plano é a auto-performance com L. Que aí entram os teus talentos, as tuas competências, a tua capacidade de gestão de tempo, a tua capacidade de gestão financeira, a tua capacidade de foco, a tua capacidade principalmente de ter objetivo, ter clareza de objetivo. O que eu mais vejo hoje atendendo pessoas, Laila, é a falta de clareza. As pessoas querem desejam um monte de coisa, mas elas querem pouco essas coisas. Interessante Ou então você nem falar sabem, isso. na verdade elas querem, mas elas não sabem como elas vão fazer. Elas não planilham, elas não estratificam e não pedem ajuda. E não, eu quero isso, tá bom. Mas, por exemplo, falei, vou montar meu podcast. Uma madrugada eu pensei, qual vai ser o nome? O que eu preciso? Lower third, abertura, fechamento? O que eu preciso? Quem vão ser os convidados? Aonde vai ser o estúdio? Para as pessoas se locomoverem. Ou seja, planejar. Não adianta você só querer uma coisa. Eu vejo muitas amigas minhas, eu queria tanto escrever um livro. Tá, e aí, começa. Tá, mas começa por quê? Eu não sei como, que eu vou escrever o quê? Tá, então por que você quer escrever o livro? Então, eu acho que as pessoas querem muito o que o outro, às vezes, está fazendo. Isso. E, na verdade, elas não querem. Elas não pensam que elas efetivamente pulsam por elas. Elas querem porque você está fazendo o seu podcast. Elas querem porque você está escrevendo o seu livro. Então, elas se motivam, falam, eu também quero isso. Mas elas não enxergam como eu vou fazer isso. E aí é interessante porque 2 pontos que me veio aqui à mente. Um é a questão da ambição, porque parece que as pessoas meio que perderam a ambição, porque é tudo tão fácil, tudo tão ali imediato, que as pessoas meio que deixaram um pouco a ambição de lado, do querer, do propósito, do ir buscar alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu atrelo ao amor, porque as pessoas... eu vejo que as pessoas meio que perderam esse amor próprio, perderam de olhar para si com amor, para entender o que elas realmente querem. E aí você falando de alta performance, falando de cura, eu vou muito desse lado do amor. Total. Total. Que é um pouco do que você viveu. Você aprendeu a se amar para você poder levar para o mundo a cura para outras pessoas. Mas é difícil uma mulher que não vê autossuficiência nela não buscar a ajuda do outro. Sim. Na base da formação da mente humana, existe um padrão que é um padrão de necessidade de sobreviver. Uhum. E acontece que essa mulher, no transcorrer da vida dela, esse ser humano, ele vai vendo ele faltando tanta coisa, ele vai vendo ele tão insuficiente. E por quê? Porque são as experiências que vão dando subsídio para a gente construir verdades a nosso respeito. Uhum. E uma coisa muito importante que eu queria te falar é que os nossos maiores professores são os nossos pais. Sim. A gente aprende insegurança com os nossos pais, medo com os nossos pais, a gente aprende a se desafiar com os nossos pais, a gente aprende várias coisas com eles e é natural. A gente, ser humano, aprende nessa relação com o meio, é muito importante. Acontece que os nossos pais também têm as histórias deles. E eles reproduzem na gente coisa que eles não têm nem consciência. Essa criança absorve isso e ela traz com ela verdades que forma aqui a estrutura de identidade dela. Essa estrutura de identidade é a base que às vezes está faltando para você auto-performar na sua vida Sim. com U e auto-performar na sua vida com L. Porque se eu não me acredito capaz, é muito difícil auto-performar. Se eu acho que eu não sou suficiente, também vai ser muito difícil auto-performar. Se eu acho que eu não sou uma pessoa tão inteligente, também. Uhum. Porque eu não vou parar por mim mesma, sabe? Para vender a minha história. Para fazer o meu espaço no mundo. Porque é isso. A gente vem para essa vida para isso, para construir uma trajetória. Sim. E o processo de evolução faz parte. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, e eu quero fechar para te dar a fala, que eu falo muito sobre isso, porque isso é uma coisa que é muito forte. Trabalhando com mulheres, você vê isso muito claro. Quem é que ensinou a Laila a errar?
que errar é importante, que errar faz parte da trajetória? Quem? Meus pais. Será? Atrás. Quanto será que seus pais falaram dos erros deles? Quantas vezes será que você errou e seus pais foram coerentes, não foram, digamos, de alguma forma assustados, ou não foram de alguma forma te colocar de castigo? Ao contrário, te fazer entender por que era um erro. Essa forma que eu lido com o erro, eu ensino a minha filha a lidar com o erro dela. Clarificando ali, né? Exatamente. Clarificando ali o erro e transformando isso em acerto depois. Exatamente. Até porque para entender o seguinte, através do não, através do erro, através você vai melhorando. Isso. Não é um obstáculo, mas que você aprende sobre isso. Uhum. Às vezes a gente fala assim, caramba, por que eu tô passando por isso, né? E aquilo ali é maravilhoso para você se tornar melhor e maior. Né? Então, essa questão do não, essa questão do entendimento, de clarificar, eu acho extremamente importante na educação dos filhos, que hoje em dia eu vejo que muita gente negligencia muito isso, passa muito a mão na cabeça. Eu sou da era das palmadas, dos tapas, dos castigos. Politicamente correto. Mas eu entendo que é através dessa educação que eu tive, dessa fortaleza, que hoje eu sou essa pessoa. Eu acredito muito nisso. Eu crio muito meus filhos. Na verdade, eu não crio, eu treino meus 2 filhos. Eu tenho um de 24, que é atleta, jogador de futebol. Ele mora nos Estados Unidos, em Sarasota. Ele é atleta e, assim, a vida dele é alta performance. Alimentação, tudo. Porque ele viu isso dentro de casa, desde a infância. Ele comia lá o brigadeiro na festinha, tal, mas o dia a dia ele tinha rotina para acordar, para estudar, para jogar, para brincar, para ler. Então, assim, você vai treinando. Eu acho que é desde a infância. Então, você bem que fala muito sobre isso, né? Que é desde da infância. Tudo é na infância. Que eu falei dos pais que ensinaram a errar. E aí eu não sei se é porque eu sou atleta desde os 9 anos, né? Fui atleta, né? Porque assim, tem um tempinho que eu não sou mais. Uma pausa rápida no episódio para falar de um de nossos patrocinadores, que é a Isla do Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro. A Isla é uma marca brasileira de bolsas e clutches únicas e atemporais. Para saber mais, entre no Instagram Isla_Village Mall ou escaneie o QR Code aqui na tela. E quando você é atleta, você aprende isso. Você aprende a disciplina, você aprende a constância e você aprende que você não vai acertar a vida inteira, você não vai acertar sempre. E a partir do momento que você erra, é que você começa a se tornar melhor. Porque você ajusta a rota. Porque você ajusta a rota. Eu tenho muito disso, né, da minha treinadora, né, na época de ginásio sincronizado. Magali Cremona, te amo. Já fica aqui um like pra ela. Eu falo que todo mundo tinha que ter uma Magali Cremona na vida. E meus pais também, porque eu sou da época também da famosa não existe educação positiva, né? Que é o que hoje em dia tem. Eu sou da época do castigo, da época da palmada. E assim, meu filho errou, mas você tem que entender que tem que melhorar. Não adianta você persistir no erro. Então, se você persistir no seu erro, você tá fadado ao insucesso. Então, daqui, o que a gente faz para melhorar? E eu acho que isso é fundamental, porque hoje em dia o que eu vejo, e falando de alta performance da vida, sem ser de atleta, sem ser de nada, é que as pessoas não se admitem mais errar. Ninguém admite mais errar. É como se o erro fosse uma fatalidade na vida. As pessoas desistem rápido. E aí que eu entro na ambição. Elas desistem rápido. Que aí eu entro na ambição, porque eu não sei se é o nosso mundo, né, da facilidade, do imediatismo que tem, que as pessoas não planejam. Elas pararam de planejar, tipo, eu quero isso, como eu vou planejar para chegar lá? Eu quero isso, não consegui agora? Então tá, então vamos pensar em outra coisa pra gente querer, porque eu não consegui agora, ou eu errei, ou eu não... ficou difícil. E isso que eu acho que a gente tem que trazer de volta para o nosso universo. Mas a pessoa não sabe o que ela quer. Muitas pessoas não sabem o que elas querem. Elas querem, como eu te falei, elas querem tudo. Mas elas não sabem. Olha, eu fiz a maratona esse ano. Eu nunca tinha corrido mais do que 21 quilômetros. Só que eu falei, eu quero. Bom, eu quero. O que eu vou ter que fazer? Eu vou me planejar. Eu vou entrar numa equipe.
entrei numa equipe, Sky, de triatlon. Eu falei, bom, é treinar, tudo é treino. Você nunca, eu sou melhor. Não, você vai ser melhor se você treinar. Sim. Treinar, e treinar mesmo. Então, tudo é treinável. Eu entendo que, adoro o JJ, essa frase dele, o sucesso é treinável, o trabalho devolve, eu sou a JJ Mor, Eu também gosto. ele é um cara de alta gosto performance. E assim, eu entendo que o sucesso é treinável. A minha vida inteira, a minha jornada até agora, ela é de sucesso, porque eu treino. Treino mesmo, treino como o meu inegociável sendo atividade física pela manhã todos os dias. O meu cérebro não fala, é final de semana. Todos os dias, todos os dias. Faz até falta se eu não faço. Então, eu creio que tudo é treino. Então, se você quer, estratifica a sua meta, clarifica e treina. É ponto. E você vai conseguir, não adianta. Não, eu concordo em gênero, número e grau, mas aí é o que eu acho que entra a Suzana no processo de mentalidade. De mentalidade de treinar a mente. Não, é total. Sabe por quê? Porque eu entendo justamente o que ela está falando, de uma perspectiva, conhecendo ela, né? E a forma com que ela, de alguma forma, foi se desenvolvendo para chegar a essa mulher que ela é hoje, né? Ele não foi isso a vida inteira, ela foi construindo isso. A gente, de uma forma geral, nós seres humanos, a gente normalmente, né, de uma forma geral, a gente normalmente gosta do que é mais fácil e do que tem menos esforço. Porque a gente precisa entender isso também. A gente, de uma forma geral, tem uma necessidade de reserva de energia. O cérebro, ele trabalha com reserva de energia. Por isso que a gente, de uma forma geral, trabalha muito a mente da gente. Putz, mais de 40% do tempo da gente do dia a dia da gente, são hábitos automáticos que a gente faz. Sim. Você não pensa para andar, você não pensa para escovar o dente, você não pensa para caminhar, você não pensa nem para dirigir. Você vem dirigindo, pensando numa coisa, escutando uma música, cantando, e cheguei no estúdio. Já até errei o caminho por causa disso, achando que ia para um lugar para adorar. Exatamente. E olha aqui, dirigir é um processo que te requer coordenação fina, coordenação grossa, é um processo que te requer muitos recursos mentais para você, noção espacial e etc. Então, assim, o que é mais difícil nessa história de uma forma geral é essa pessoa entender que, ok, meu cérebro busca reserva de energia, busca fazer tudo de uma forma, de um padrão automático, perfeito. Mas o que eu tenho de habitual hoje me ajuda a chegar onde eu quero? Porque se você não tomar consciência se os hábitos que você tem do teu dia a dia te ajudam ou não a chegar onde você quer, você vai continuar repetindo os mesmos comportamentos e tendo os mesmos resultados. Então, eu acho que autoperformar está muito relacionado primeiramente, de você entender dentro da sua cabeça onde é que estão as minhas potencialidades, onde é que estão os meus talentos, onde é que estão as minhas fraquezas, o que eu preciso conhecer além, que eu não estou conhecendo, quem eu preciso de ajuda para me ajudar nessa jornada. Por quê? Porque muitas vezes você não enxerga algo que precisa ser feito por você, mas você enxerga algo que precisa ser feito na vida da sua amiga. Nós somos melhores conselheiros dos outros. Pergunta se essa mulher vai dar conselho para ela mesma. Não consegue. A gente avalia a vida do outro de uma forma assim, Laila. Fulano tá bem, fulano tá mal. Nossa, se eu fosse fulano, fazia isso. Se eu fosse fulano, fazia aquilo. Mas para nós, não. Então, quando a pessoa vem até mim... Que dói. Exatamente. Não, e quando a gente avalia o outro, a gente está se autoavaliando sem nem saber que a gente está se autoavaliando. Você projeta ali, você olhar para você, pro seu espelho e falar assim, caramba, eu não fiz isso porque eu não quis. É muito difícil você se dar ali o check e, olha, eu não fiz mesmo porque eu não tenho capacidade. Muito difícil isso. Pois é, mas de uma forma geral, se você parar para pensar, né? Se você parar para pensar, a gente é refém de uma emoção brutal por questão de padrão de estrutura de mente. A gente foi estruturado para sobreviver. Isso quer dizer o seguinte: eu sou refém de uma emoção que eu jamais vou poder me desfazer dela, o medo. É um medo que faz você rastrear riscos 24 horas do dia. Sim. Mesmo quando você está dormindo, você rastreia medo. Houve um ruído na sua cama, na sua casa, você acorda, está procurando algo, já acha que tem alguém na casa. É exatamente isso. Só que esse medo, ele alcança um tamanho abismal quando eu não trago consciência de que medo é esse e que recursos eu tenho para lidar com esse medo. Mas o medo existe. As pessoas me perguntam quando eu dou atendimento, mesmo em palestra, como eu faço para me livrar desse medo? Querida, você não pode se livrar desse medo, porque se você não houver o medo, você não vai sobreviver. É o medo que faz a gente não deixar a porta de casa aberta. É o medo que faz a gente não meter a mão na jaula do leão. É o medo que faz a gente não se jogar no mar que a gente não sabe nadar.
e ir de mar adentro. É o medo que faz a gente parar e dizer, opa, eu tô em risco. Opa, eu não domino. Então, o medo ele é importante para nós. Só que o que acontece conosco é que a gente, na verdade, por se conhecer pouco e por não ter essa capacidade de fazer contato com esse medo e não achar que a gente tem condições de lidar com esse medo, a gente é freado para autoperformar na vida. Então, por isso você tem pessoas que autoperformam. Por que elas autoperformam? Porque, número 1, eu vou te falar de um dado de pesquisa, tá? A gente está falando que, muito alto, tá? Uhum. Que mais de 80% das pessoas bem-sucedidas hoje, grande parte disso, estou falando que 58% está atrelado à inteligência emocional. Sim. Ou seja, está falando mais da metade. Porque essas pessoas têm resiliência para olhar o erro e dizer, peraí, vem dizer, ai, não, por que eu, pobrezinho? Não, a pessoa olha para aquilo e fala, peraí, o que eu fiz errado? Onde é que eu tenho que melhorar? Porque por aqui não é para eu ir, eu tenho que tentar uma outra rota. O que eu errei aqui? O que eu me equivoquei? O que eu posso melhorar? Então ela ajusta a rota. Ela tem consistência, por quê? Porque ela tem clareza de onde ela quer chegar. Ela tem uma mentalidade de todo dia caminhar para frente. Disciplina. Todo dia ela caminha para frente. Todo dia ela dá um passinho para frente, porque ela sabe que esse passinho para frente vai aproximar ela de onde ela quer. E aí, o que a gente tem é que as pessoas são imediatistas de uma forma geral e as pessoas querem resultado a curto prazo. Senta na doutora, que nem a doutora falou para mim essa semana, a doutora Carla, senta no consultório da doutora e diz, como é que eu faço para emagrecer 10 quilos nesse mês para entrar na minha roupa de Réveillon? Oi? Vamos nascer de novo, querida. Como eu faço para fazer 42 quilômetros na próxima maratona se eu nunca corri? Você tem como me treinar? Você pode até correr, mas você vai se lesionar muito e vai morrer. Não vai conseguir chegar. Entendeu? Então, trabalhar essa mentalidade desse padrão imediatista. Porque o que tem as pessoas de sucesso? As pessoas de sucesso têm clareza do que querem, já identificam os talentos delas, já identificam as fraquezas, buscam parcerias de profissionais, buscam conhecimento de coisas que faltam para elas, tem gestão financeira para aquilo, porque a alta performance também depende de gestão financeira, faz tempo para aquilo e foca. E ela não foca em 5 coisas, ela foca em uma coisa. Por vez, isso eu aprendi. Por vez, O hiperfoco, que é um Isso livro do aprendi. Chris Bailey que eu adoro, ele fala exatamente isso. Ele fala que se você quer ter um super foco, para você ter um resultado, um tempo recorde, você precisa fazer uma coisa de cada vez. E aquela coisa você focar. Até porque, se você está em foco, fazendo a tua atividade lá, montando preço de tabela para tuas bolsas lá no Isla, teus artigos, e alguém vem e chama, Laila, chegou uma amiga sua, você vai lá, cumprimenta ela, volta, sentou e começou a fazer de novo. Você ainda demora mais de 20 minutos para voltar ao nível de foco que você estava antes. Olha que loucura. Tem A Única Coisa também, é o livro que Eu também fala também. isso. Que você tem que escolher a única coisa. Pode ser no dia. Foca naquela única coisa que é o mais importante do que você tem que Isso eu fazer. vou te falar que foi uma coisa Isso super aí. difícil para mim. Depois que eu li esse livro, mesmo assim, eu não consigo ainda fazer uma coisa. Eu tô, por exemplo, fazendo jantar. Eu tô lendo eu tô vendo uma live, eu tô conversando com alguém, eu tô preparando a mesa, eu faço 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E isso eu tenho uma dificuldade nessa questão Isso eu treino também. Mas só deixa eu te falar, eu tenho uma outra única perspectiva do livro, tá? E vou trazer como treinadora de Claro, mente. óbvio. O que eu ensino às pessoas? A única coisa é sempre algo que você começa o seu dia, que você starta o seu dia e você sente que você consegue ser super produtiva. Aham. Isso não depende de ser atividade física, não depende de comida, isso pode ser uma oração. Uhum. Isso pode ser aquele ritual que você tem e você percebe, você tem essa resposta, e cada um tem uma resposta. E eu já fiz isso numa palestra, cada pessoa tem um ritual, é que ela não se dá conta. Exatamente o que você percebe, a minha pergunta é essa. O que você percebe que você, quando começa de manhã cedo com isso, o teu dia flui. Aí a pessoa fala, nossa, é quando eu levanto, vou direto pro banheiro, troco a minha roupa. Não. Quando eu levanto, sento na cama e faço a minha oração. Aí, quando eu levanto e vou direto tomar meu copo d'água. Tem coisas que você faz, são padrões mentais. O teu cérebro já tem um track. E quando você faz aquilo, a tua mente vai processar todo um estímulo para você ser produtivo o resto do dia. Então, a única coisa para mim não é você focar numa única coisa durante o dia, é você usar como combustível aquela coisa que cada um tem o seu sabe,
que você começa o dia com aquilo e quando você não faz, o dia não é o mesmo. Eu vou te dizer, para mim, é atividade física. Pra mim também. Se eu não tiver atividade física, eu tenho um ritual, desde a hora que eu acordo. Se eu não tiver atividade física, meu dia, hoje, por exemplo, eu não fiz atividade física, meu dia foi diferente até agora. Eu sinto que eu tenho menos energia, eu sinto que eu postergo mais para fazer as coisas, eu sinto que eu tenho um ritmo diferente. Mas eu já ouvi várias coisas, eu já ouvi louvor, aí quando eu escuto louvor antes de sair de casa, eu já ouvi afirmação, aí quando eu faço essa afirmação, meu dia é diferente, eu já ouvi oração, eu já ouvi água, aí quando eu tomo água, meus 3 copos de água em jejum, nossa, meu dia é outra coisa. Quando eu saio correndo de casa que não tomo esses 3 copos de água, que são rituais, o cérebro trabalha com rituais. Então, use esse ritual. Não importa se você vai fazer trilhões de coisas na isla, vai pegar um filho na cola, mas se você faz aquilo que para você representou o teu start de dia produtivo, você vai ter a sensação de dia produtivo no final. Nem corrida eu consigo fazer uma única coisa. Eu correndo, eu trabalho, eu faço palestra, eu monto meu cenário, eu monto meu workshop, tudo correndo. As pessoas falam, você é maluca? Eu falei, é verdade. Até na corrida eu não consigo concentrar somente na corrida. Ai, minha pisada, ai, a música. Mas você sabe, né? Mas aí entra no que ela falou. É muito... Você aciona uma área do cérebro de criatividade quando você está fazendo atividade aeróbica. Comprovado. Eu tenho muitas ideias de postagem e abro os meus stories depois da minha atividade aeróbica todo dia, porque, independente do que diz os professores, eu começo o meu ritual da atividade física fazendo meu aeróbio e da vida inteira. Eu sou uma mulher madura, sou mãe, também tenho 2 filhas adultas, uma tem 34, a outra tem 29 anos, fez 34 esse ano, a minha filha. E o que eu vejo é que eu preciso dessa atividade aeróbica. O meu corpo, ele já entende esse aeróbico. O que eles falam pra gente fazer depois da musculação? Para mim, funciona de manhã. Por exemplo, não sei você, eu sou matutino. Também. Tem ser humano que biologicamente é vespertino. Começa o dia a partir das 10. E tá tudo bem. Meu filho. Com certeza. Não é aquela coisa de alta performance que nem esses gurus falam, porque eu faço isso há 15 anos. Mas assim, os gurus eram tomar café com super coffee, agora é só as modinhas. Antes água gelada, banho gelado. Antes era o coco. Né? O coco, todo mundo tomava coco. Todo mundo, coco pra cá. TCM, leite de agora, óleo de coco. Aí depois foi o café. Aí depois agora é o super coffee. Então, esses modismos, acordar às 5 da manhã. Eu conheço amigos meus que acordam 4 da tarde, que trabalham à noite. E são tem alta performance. Então, eu acho que essa coisa do modismo, de ter que ser, que esses coaches falam, eu acho, apesar de eu ser da manhã, acordar cedo, banho gelado, funciona para mim. Mas eu tenho amigas que têm alta performance e até a alta performance ligada ao quê? Né? Por exemplo, elas têm alta performance na educação dos filhos. E ok. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Ela tem, o foco dela são os filhos. É o que cabe na tua mente. Então, essa alta performance também, ela tem que ser muito avaliada em quê? O que é alta performance para você? Para cada um, tem um significado. Para mim, a minha alta performance, eu consegui fazer tudo que eu quero durante as metas que eu criei, durante o tempo que eu criei. Então, assim, eu sou muito de metas, eu sou muito de estratificar o que eu quero. Então, para mim, a minha alta performance é no que eu quero. Bom, quero cumprir a minha maratona. Bom, então eu vou me preparar. Eu não quero cumprir só a minha maratona, eu quero cumprir em 3 horas e 59 e eu quero ainda estar intacta para dar um beijo na minha filha, foi o que aconteceu. Meu Deus. Ela programou a mente dela. Minha filha estava lá. Ela programou a mente dela. O meu treinador falou, não, Gisele, 4:02. Você vai terminar em 4:02. Eu falei, na minha mente, quando começou, e eu fui pensando o tempo inteiro, eu quero terminar em 3:59. No final, eu quero dar um beijo na minha filha, que ela vai estar lá. E eu quero, tá bem, só desligar meu relógio. E foi assim que aconteceu. Então, ou seja, a minha alta performance, ela tá muito voltada para o que eu quero naquele momento. Pode ser na educação da minha filha, dos meus filhos, pode ser num treino, pode ser em melhora no meu trabalho. Então, até a alta performance, que nós estamos falando aqui... É pessoal. É pessoal. Não tem só a ver com o esporte, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com... Total. Tem a ver com o que você deseja, o que você quer. É muito louco, porque, de uma forma geral, a gente ouve as pessoas dizerem, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer atividade. Eu não tenho tempo para fazer atividade. Eu não tenho tempo para fazer um curso, ler um livro. Eu não tenho tempo. E aí, o que você vê no geral é que, de uma forma geral, as pessoas não têm uma agenda. Sim. Não tem. As pessoas amanhecem e elas não têm uma agenda. Não tem rotina. Não. Outra coisa.
Olha que loucura. Você precisa saber disso. E a tua audiência também. A gente gosta do conhecido, do fácil e do prazeroso. Uhum. Mentalmente a gente é assim. Então, todas as vezes, de uma forma geral, quando você tiver a sua agenda com aquilo que você não gosta, aquilo que é difícil, aquilo que você não domina, você vai deixar pro final. E muitas vezes isso é urgente. Muitas vezes isso vai te gerar um padrão de ansiedade no final do dia, porque você não vai ter feito, ou até um prejuízo financeiro. Né? Então, é um negócio que você não fechou, é alguém que você não ligou para fechar um negócio, e que foi deixando, porque ela não é tão simpática, aí tem que fazer um esforço para falar com ela. Não. O que eu aconselho a você, de uma forma geral, a todo mundo que está nos ouvindo? Começa sempre pelo mais difícil e urgente. E fazer a lista do não. Sempre o mais difícil e urgente. Por quê? De uma forma geral, as pessoas não sabem classificar isso, porque estão muito direcionadas por o que é o fácil, que dá pouco trabalho e o que gera prazer. A gente gosta de prazer, não tem jeito. Isso não é um problema, é a forma com que a mente da gente aprendeu para sobreviver. E a gente gosta de prazer, de caminhos fáceis e pouco esforço, ponto final. Mas será que a forma que eu estou escolhendo viver hoje me ajuda? Então, é curioso que quando eu faço uma agenda com uma pessoa que eu estou mentorando, e aí eu falo, puxa, mas aqui você não conseguiria fazer um espaço para caminhar na esteira, já que na parte, às vezes do próprio prédio a pessoa tem em cima uma academia. Eu nunca vi esse tempo aqui, não. Que você abre e põe. Eu nunca vi o tempo. Mas porque a pessoa não tem isso claro, ela tem na cabeça. A outra coisa que a gente é muito mais bobo da corte do que a gente imagina. Tá? A gente copia hábitos. A gente é os maiores copiões do mundo. Só que a gente nem percebe. Você copia da maioria. Lembra que você falou? A maioria toma coco, a maioria tá tomando água de coco, a maioria come coco, a maioria tá fazendo não sei o quê. A gente é altamente influenciado. Hábitos atômicos, não é? Não sei a Suzana que tá falando. A gente é altamente influenciado, primeiro pela maioria. Segundo, pelos poderosos. Eles são fontes de inspiração pra gente. E a gente copia legal. Todos os poderosos estão com o carro tal, ou fazendo não sei o quê, ou indo a tal lugar. O cara às vezes não tem nem condições, mas vai também. Quer postar a foto também. E depois dos mais próximos. A gente é muito impactado pelos mais próximos. A gente copia muito os mais próximos. De coisas boas e de coisas ruins. Eu falo para meus filhos todos, eu falo, quer copiar? Copia o bom, meu filho. Pelo amor de Deus. Tudo é ambiência, né? Ai, por favor, olha, pensa, é bom, é ruim, vamos copiar o bom, não copia o ruim, não. A ambiência é muito importante. Mas eu acho assim também a organização. A organização, se você é uma pessoa organizada, você consegue que o seu tempo, você consegue fazer tudo. Se você organizar amiga, a sua não vida, é só isso, amiga. também. Se o cara tiver uma procrastinação acionada dentro dele, olha, você faz a agenda e ele fala, não consegui isso. O que ele conseguiu? Só o que ele gosta. O que ele conseguiu? Só o que gerava algum prejuízo para ele. Aí eu acho que entra a questão do treino da mente. Que aí a gente pode até fazer uma analogia com a questão do alimento. Porque é assim, se você se alimenta mal, você não vai ter saúde, você vai engordar e etc. E é a mesma coisa da mente. Se você não alimenta a sua mente com pensamentos bons, positivos, com pessoas que tragam, né, que estejam num ambiente de uma energia boa, você vai procrastinar e procrastinar e procrastinar. Então, eu acho que é um exercício diário de você trazer para sua mente, nem que você anote num papelzinho as afirmações, nem que você olhe no espelho, a lá Louise Hay, e faça os mantras que você tem que fazer para se amar no espelho, mas eu acho que a gente tem treinar, literalmente. Não adianta você lembrar todo dia. Eu acho assim. Eu acho que tem dias que não vão ser tão bons, mas você também pode transformar o seu dia não tão bom nele sendo melhor durante o dia. Tem dias que eu não sou sempre... A minha amiga falou assim, nossa, tem essa energia sempre. Nossa, uma energia boa, positiva, acorda cedo, tal. Eu já me canso de olhar tudo isso. Eu até nem quero mais te seguir. Por quê? Porque eu fico vendo você lá na atividade física, já fiz tudo. Eu acordo 10 horas, já fiz tanta coisa. Caramba, que hora tô cansada só olhando você. Eu tô cansada. Eu recebi isso. Eu estou cansada do que você faz. É muito louco. Pelo amor de Deus. Eu falei... Só ajusta a tua rota, que tu vai conseguir fazer igual. Ou melhor. E olha só, para de fofoca. Pensamento positivo, sabe? Se olhe, se ame, se enxergue. Eu acho que tá muito difícil no mundo de hoje.
a gente se enxergar. Porque a gente está tão influenciado pela rede social, sabe? E a rede social, ela mostra o que você não é, o que você não tem, o que você não pode, o que você não consegue. Ela traz ela exacerba em você um sentimento de comparação muito pesado. Uhum. Então, sabe, é a roupa, é o sapato, sabe, é o estilo de vida, esses casamentos perfeitos, sabe, a mulher rica, famosa, com o homem perfeito do lado dela, com a família perfeita, a margarina. Gente, isso é muito difícil. Por quê? Porque com toda essa influência que a gente sofre do meio, né, tem situações em que eu digo para a pessoa, esquece a rede social. Sim. Me dá um mês sem rede social. Uhum. Vê só final de semana. Só veja final de semana. E a outra coisa é que a gente, genuinamente, cada um tem um jeito de ser. E esse bom humor, né, que você espera que todo mundo tenha, tem gente que não tem. Tem mentes que são mais deprimidas. Tem mentes que naturalmente são mais motivadas. Existe uma individualidade biológica em cada um. Então tem gente que precisa fazer um esforço maior para fazer as coisas que outros. E isso está dentro do biótipo de cada um e da biologia de cada um. Mas sim, você pode desenvolver isso. Por quê? Porque a mente ela tem uma capacidade de adaptação abismal. Sabe, a tal da epigenética, que é exatamente o quanto a gente é capaz de se adaptar em relação à experiência que a gente vai tendo, dá a gente essa possibilidade de adaptação. Uhum. Então, mesmo o indivíduo deprimido, se ele trabalhar essa adaptação dele, que fala sobre o quanto eu me vejo, o quanto eu me insiro, o quanto eu me aceito, o quanto eu escolho um lugar para mim nesse mundo, ele tem a chance também de sair dessa história. Eu atendo pessoas que têm seu psiquiatra, seu remédio e também o seu terapeuta. E nada disso sai. Aonde Suzana trabalha? Eu trabalho na programação mental. Uhum. Porque essa depressão é só um comportamento do momento. Você não é deprimido. Sim. Mas quando eu digo eu sou deprimido, o cérebro vai manter você naquele padrão. Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. A emoção é um estado. Você na barriga da sua mãe já não era essa pessoa. Da barriga da sua mãe você já era deprimida? Não. Você era uma criança deprimida? Não. Em que momento isso aconteceu? Então trazer essa lucidez. Só que quando eu digo que eu sou, eu estabeleço um roteiro autoritário para mim mesmo dentro do meu cérebro. É o que ela está falando de programação mental. Eu programo isso, aquilo. Eu posso fazer uma lista de coisas. E o procrastinador olha para essa lista e fala, hoje não. Tô podendo. Por quê? Porque ele não tem o drive do que aquilo vai resultar na vida dele, fazer ou não fazer. Ele precisa entender, porque eu me mobilizo quando o que eu estou vivendo de dor é maior do que o esforço da mudança. Aí eu me mobilizo. Eu tenho que estar num estado de dor tão grande que fazer o esforço para mim virou a esperança. Aí eu faço. Então você entender o que eu estou perdendo, o que eu já perdi, o que está faltando. Eu acho que esse é um drive muito importante. Mas a gente está num momento, eu acho assim, desculpa te contar, Não, um cenário de muito das pessoas se dispersarem. Sim. Não está favorável. Não. Não está favorável. Tem rede social, tem diversas coisas que fazem a gente perder o foco. Total. Para que eu vou lá na academia? Não, vou continuar trabalhando aqui. Entendeu? Então, não. É por isso que eu falo da lista dos nãos. E não da lista do sim, eu tenho que fazer. Sabe aquela lista que você faz? Check. Eu adoro. Adoro um papel. Adoro fazer meus checks. Você vê um padrão dela. Eu gosto. Na verdade, assim... Eu escrevo muito estudando. Eu escrevo estudando. Eu memorizo assim, estudando. Comprovadamente, eu tenho mais de 10 cadernos em casa. Meu marido fala que não aguenta mais ter caderno. Por quê? Porque cada livro que eu leio, eu escrevo. Eu também preciso escrever. Eu só memorizo mais fixo. E é importante escrever mesmo. Estudos dizem, enfim. Mas por isso que eu gosto do papel. Mas hoje eu faço a lista do que eu não vou fazer. Do que não é prioridade naquele dia para mim. Eu tenho a minha lista semanal das minhas tarefas, mas assim, a lista do não é muito importante. Não ficar na internet tantas horas, porque senão você se dispersa. Aí você não lê, aí você não aprende, você não faz um curso, você não termina as coisas. Por isso que a cada dia a minha performance vai melhorando de tempo versus o que eu tenho. Hoje eu tô aqui. Antigamente eu não perderia esse tempo que eu acreditava que isso aqui é uma perda de tempo, que eu podia estar atendendo, que eu podia estar visitando uma cliente. Eu não entendia isso. Eu falava, não, para. Hoje eu tenho gente trabalhando para mim porque eu quero ter tempo para fazer exatamente isso.
Então, até essa lista do não, hoje, Importante. é muito importante. É tudo que gera consciência, né, gente? E a escrita, ela ajuda muito, porque a escrita, ela envolve muitos dos nossos sentidos. Primeiro, ela envolve o ver, ela envolve o sentir, né, a parte sinestésica, e então ela envolve estruturas de cérebro de uma forma maior. Então, a tua facilidade para aprender escrevendo, ela é muito maior. Por isso que às vezes a gente faz exercício com a pessoa escrevendo, tá? Como é que você treina as pessoas para elas entenderem a importância das metas, do planejamento das metas, para elas conseguirem chegar onde elas têm que chegar? Eu acho que a primeira coisa, aquilo que a Gi falou, as pessoas não sabem o que querem. Uhum, Elas desejam, mas elas não querem. Porque o querer, ele já te imputa um compromisso. uhum, E aí, às vezes, as pessoas fogem disso. Mas o que eu acho que é importante? Se você pensar em final de ano, se você pensar em 2025, nesse ano que a gente vai começar, ou já começou, em 2025, vamos olhar o que aconteceu em 2024. O que não funcionou? Traz para você, já que para você auto-performar com L, você precisa auto-performar com U, vamos olhar dentro desse quadrante de saúde, sabe? Relacional e também o meu profissional. O que eu planejei, o que eu conquistei, porque é importante reconhecimento, e o que faltou. 2. Também você tem que aprender que você precisa ser muito específico para fazer meta. O cérebro entende as coisas quando você é específico, quando você tem especificidade, quando você põe e fala o que, o quanto, o onde, o como, o tempo, quem vai te ajudar nisso. O cérebro entende isso muito bem. Por isso eu falo das micrometas. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não adianta você colocar uma meta, eu vou emagrecer 10 quilos, como a sua amiga falou, em um mês. É humanamente, assim, impossível, só você tomar remédio, se você trapacear, né? Então, assim, eu acredito que as micrometas, você colocar o tempo... Porque esse também é um treino. A gente sempre projeta o grande em curto prazo, porque essa é a mentalidade imediatista da gente, quem não quer, todo mundo, né? Mas sem entender que é 1% todo dia que eu tenho que ir melhorando, né? Que é uma mentalidade, é 1% todo dia que eu tenho que ir melhorando. E outra, treinar a sua mente para reconhecer você desse 1%. uhum. Porque às vezes você fica olhando tanto lá para o que você ainda não tem, para o que você ainda não é, que você não enxerga esse 1%. E aí você tira combustível pro dia seguinte, você continuar ganhando aquele mais 1% para virar 2%. Mais 1%. Se você pensar, se você crescer, você com o negócio que você tem, botar todo dia crescer 1%, no final de 30 dias você cresceu 30% do seu negócio. Você não quer isso? Começar a se autovalorar, né? Diariamente. Exatamente. Eu me apresentei. Hã? Eu também. Eu me super apresentei. Eu falo assim, eu atingi... eu tenho 3 metas na minha vida. Então, assim, e prazos, de financeiramente falando. Eu tenho várias metas, micrometas, e dentro do meu planejamento financeiro, eu tenho as minhas metas. Quando eu atinjo a minha meta ou super meta, eu me apresentei. Uma coisa de valor. Porque eu entendo o seguinte, eu também não fazia isso. Eu achava assim, next. Não. Eu entendi, eu tive uma mentoria com o meu advogado criminalista, que eu amo de paixão, Dr. Jobs Sobrinho, e ele me ensinou a me valorizar dessa forma, porque eu achava que não. Era mais do que a minha obrigação. Hoje não, hoje eu entendo, bati a minha meta, então eu vou lá e me apresentei. E com coisas caras, que eu vou imaginar que a minha outra meta vai ser melhor ainda. Isso faz com que o cérebro, ele vai cada vez mais falando assim, você consegue. Você vai ganhar aquilo. É uma coisa meio incondicional, né? É exatamente isso. É sobre isso. Essa premissa ela é muito importante, essa validação. Mas, às vezes, é um pequeno gesto, não precisa gastar nada. Porque, dependendo do que a gente estiver falando, a gente, às vezes, não é o material. Às vezes, é o ato mesmo de você parar e refletir e dizer, puxa, tudo que eu consegui fazer hoje, olhar para sua agenda, por exemplo, quando eu pego uma pessoa com nível de procrastinação muito alto, eu faço essa pessoa listar tudo que ela conseguiu fazer naquele dia e simplesmente, ao final de dia, se validar porque você conseguiu. Não é se você conseguiu só 30% ou só 20%. Eu consegui isso, porque isso serve de combustível para frente. Gente, é todo um desafio, sabe, Laila? Porque olhar pra gente é todo um desafio, mas eu preciso dizer para vocês que eu sou apaixonada por mente humana, eu sou uma estudante quanto mais de mente humana e tudo que eu vejo é que a gente ainda tem tantos mistérios, a gente ainda tem tantas coisas que a gente precisa descobrir e tanto recurso que a gente não usa,
A gente não usa. Você quer ver essa mulher não consegue se autovalidar no espelho. Você manda uma mulher na frente do espelho se olhar e falar 5 qualidades dela, ela não consegue. Ela não sai, às vezes, da segunda. Eu só vejo defeito, só vejo defeito, só vejo defeito. Porque a cabeça tá só no defeito, no defeito, no defeito. Nem quer se olhar no espelho. Porque isso é um exercício de prática. Você precisa praticar, praticar, praticar. Também essa mulher, ao final de 30 dias, quando ela começa a dizer, eu consegui falar isso assim pro meu marido. Eu consegui chamar o funcionário e chamar a atenção dele. Tem gente, eu tenho mulher empreendedora que fala, eu não consigo chamar a atenção do funcionário. Eu peço o fulano para fazer, o ciclano para fazer. Ela tem um funcionário na frente dela e ela não consegue chamar a atenção do funcionário. Mas por que você não consegue? Aí você vai para trás. Então, quando essa mulher começa a construir essa autoestima dela, que tem a ver com esse auto-reconhecimento de quem ela é, ajudando ela com exercícios sobre a história dela para ela se auto-reconhecer, essa mulher começa a crescer em autoconfiança. E essa mulher começa a poder falar o que ela quer, se posicionar com segurança. É um processo, sabe? Então, se olhar para isso é muito, 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 muito importante. Assim, se eu olhar para minha vida hoje, eu acho que, para mim, o meu maior guia nessa minha vida é a história de Jesus. Eu acho que Jesus foi é o coach do mundo. Independente da religião, né? É a história de Jesus. Porque se você olhar, Jesus não julgava ninguém. Jesus acolhia todo mundo. Jesus acolheu Judas, que traiu ele. Jesus acolheu Pedro, que negou ele quantas vezes? E ele morreu na cruz por nós, mas se você parar para pensar, ele era o símbolo do amor. Amor é isso. Sim. O amor não julga, né? O amor não julga a gente, o amor não maltrata a gente, o amor não fere. Quando você está num relacionamento, pessoal, em que esse relacionamento faz você se sentir fora de lugar, faz você se sentir segura, apequenada, isso não é normal, isso não é amor. Isso é qualquer coisa, menos amor. O amor não julga, não condena, não machuca. E eu estar aqui viva é muito, muito, muito. Deus me deu a oportunidade de me enxergar e de me acolher e fazer contato com essa fonte maior que existe dentro de mim, chamada amor. É sobre isso. Vamos elencar. Ó, eu vou começar e aí vocês me ajudam. Para 2025, nós temos tanto a alto quanto a alta performance. Nós vamos passar por resiliência, constância, disciplina, amor próprio. O que mais? Superação. Eu acho que... Felicidade. eu acho que... Talvez... Eu acho que conhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento, ele, para mim, ele é um básico de tudo. Eu acho que é ali que eu enxergo... espaço e estrutura. Não para ser melhor que ninguém, mas para... Ser melhor de quem você foi ontem. Entendendo o que é isso. A gente está nesse processo para evoluir. A gente está nessa vida para evoluir. Então, assim, cada dia ser uma pessoa melhor, né? Se eu fosse um ser completo, eu não estaria aqui. Talvez eu tivesse outra dimensão. Eu sou um ser incompleto. O legal do autoconhecimento, Laila, é que quanto mais você se conhece, mais você se entende, mais você se acolhe, mais você se sente bem em qualquer lugar, porque isso tem a ver com você, não é um lugar nem o outro, é sobre você, sabe? E uma coisa que eu colocaria também aí é servir. Sim. O ato de servir, esse ano para mim foi uma coisa assim que eu aprendi muito, que é servir primeiro o outro. Eu tô nesse movimento já tem um tempo e eu vejo que eu servindo o outro, de qualquer forma que seja, ajudando em qualquer coisa, sabe? Aquela coisa do gratidão. Mas o ato de servir, eu colocaria aí também numa caixinha importante. De você ter o olhar com o outro. Às vezes o servir não é dinheiro. Às vezes o servir é ouvir. Às vezes o servir é um abraço. É o serviço. É o serviço com o outro. É isso. Se você pensar a vida, eu cresço quando eu conheço, quando eu compartilho e quando eu visualizo, sabe, o valor daquilo que foi feito. Isso tem a ver com o outro e não comigo. Então, o trabalho que eu faço hoje, ele me alimenta porque ele fala do outro e não de mim. Porque, para mim, não tem coisa que mais me emociona, e eu fico muito emocionada em falar isso. A gente vinha conversando e ela me perguntou isso hoje no carro.
Isso deve ser muito emocionante para você quando você vê essa mulher, que você perguntou uma coisa para mim hoje, né? Quando você vê Deve essa... ser muito emocionante você olhar uma mulher que sai de um ponto e vai para o outro e dá certo com a sua mentoria, com a sua ajuda. E ela fala assim, perfeito. caramba, eu consegui chegar lá, né? E aí, essa semana... Por isso que eu falo do auto de servir, sabe? Você, assim, servir mesmo. As pessoas hoje, elas pensam muito nelas, elas não querem dividir, por exemplo, na minha área, no mercado imobiliário. Pouquíssimas pessoas querem dividir o conhecimento que têm gratuitamente, elas querem cobrando. Elas não querem compartilhar o que sabem. Pouquíssimas pessoas. Então, assim, hoje eu valorizo muito. Eu estou escrevendo um livro, né, do mercado imobiliário e eu convidei algumas pessoas. Em São Paulo, todas me falaram ok. De imediato, são pessoas assim incríveis. Aqui no Rio, eu fui falar com uma pessoa específica que eu acreditava que era uma referência. Descobri que ele não era referência, mas assim, eu fui lá, olha só, eu quero te homenagear. Ele me deu uma resposta tão feia, feia mesmo. Ok, fala mais sobre o outro, entende? Então, eu acredito que o servir é escutar, parar para entender, independente da carreira. Entendeu? O compartilhamento é muito mais favorável. Todo mundo. Não é sobre eu, é sobre nós. Eu acho que falta muito isso. Então, em 2025, se eu tivesse que falar aí para sua audiência, sirva mais, compartilhe, ajude o próximo. Não é sobre dinheiro, é sobre amor. Conexão. Total. Não É é? sobre isso. É sobre isso. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, porque eu acho que isso daqui, para mim, é um momento muito especial. Porque quando eu escuto vocês, eu me vejo. E isso me dá a chance de, às vezes, identificar coisas que ainda eu não vi em mim. Então, é aprendizado. Todo tempo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Para mim, assim, é impressionante quando a pessoa me diz assim... Cara, assim... termina a sessão e ela fala assim... Cara, assim, eu me senti tão bem na sessão, tão bem na sessão. Isso fala sobre ela. Isso fala sobre o quanto eu pude ser generosa, tendo a capacidade de ouvi-la. Que ajudei ela a enxergar coisas que ela não estava conseguindo ver sozinha. Mas se eu não te escuto, eu não tenho como te ajudar. Eu vou vir com a minha solução para você, que ela não vai servir para você. O que eu tenho de solução para minha vida só serve para mim. Mas se eu ouvir você, eu posso ajudar você com perguntas para você encontrar a sua solução, porque você tem isso, você só não consegue fazer sozinho. Então, quando essa mulher fala isso para mim, eu falo, ui, bingo, logrei, consegui, né? Falei espanhol, logrei. Consegui, deu certo. É sobre isso. Se essa mulher sai com essa sensação que tu termina, se essa mulher sai com essa sensação de que tô melhor, deu. É sobre isso. Porque a vida é sobre isso. Aí eu vou na nossa palestra que a gente deu em outubro do ano passado, no Happy Move, que foi basicamente isso, que é a gente fazer as pessoas enxergarem o mundo de uma outra forma. A gente não ensina, a gente não é dono da verdade, a gente, na verdade, troca experiências, informações de vida, e aí a gente começa a enxergar o mundo de uma outra forma, ou a gente faz o outro enxergar o mundo de uma outra forma, e mudar a rota, reorganizar a rota e sempre ser pessoas melhores. Eu acho que é um pouco disso. E não julgar o outro, né? Não ficar ali no julgamento. Ai, procrastina. Ai, não faz atividade física, é gordo porque quer, né? Tem muita gente... Eu, por exemplo, eu fiz uma caixinha uma vez no meu story e a pessoa falou assim, você é gordofóbica? Eu falei, por que eu sou gordofóbica, né? Eu até pensei, por quê? Porque eu coloco atividade física todos os dias... Então, a pessoa se doeu ali de alguma forma, entendeu? E aí eu identifiquei que ela era cheinha, tal, porque ela sempre, em todas as maratonas ou atividade física que eu fazia, ela falava, leva meu retrato, levou meu retrato, levou meu retrato. Aí eu falo isso quando eu não quero ir alguma coisa. Minha foto. Total. É muito interessante, né? Esse bate-papo aqui é muito gostoso e a gente precisa ter mais oportunidades assim de mulheres ouvirem mulheres, né? Eu falo disso sempre, assim, as mulheres ficam ouvindo homens, mas homem não conhece o universo feminino.
Homem não sabe o que é enxaqueca no pré-menstrual, homem não sabe o que é TPM, homem não sabe o que é uma gravidez, homem não sabe todas as oscilações hormonais que a gente sofre de humor durante o mês. Homem não sabe isso. Então, o homem vem falar de coisas a partir de, e me perdoem os homens presentes, a partir de uma perspectiva masculina, e a perspectiva masculina não serve para a feminina. Não serve. O homem vê relacionamento de uma forma diferente da mulher. O homem pensa diferente de nós. O homem pensa em caixinhas. A mulher não. O homem, ele pensa exatamente assim. É isso que a gente vê dentro da perspectiva masculina. Ele pensa em caixinhas. Pede 3 coisas a um homem e ele vai fazer 2 como muito boa. Talvez ele só faça uma. Pede 3 coisas a uma mulher, às vezes ela faz 4. Fez as 3 e uma mais que ela tinha esquecido. É outra forma de pensar. Mas é outro Jeito. Mas você vai ouvir um homem com as fórmulas que deram certo para ele, não é referência para nós. Entendeu? O homem não tem essa oscilação de humor, gente, que a gente tem. Uma mulher com TPM, muitas mulheres ficam na cama com a TPM. É porque os homens não levam nada pro coração. As mulheres levam tudo pro coração. E às vezes não é somos mais emocionais. E assim, muitas das vezes não é para você levar pro coração. Porque aquilo ali fala sobre o outro, não fala sobre você. Mas naquele momento não bateu bem porque você estava num período X. Então, e as mulheres têm que se unir mais também. Elas não são de unir. Não. São poucas que se unem para ajudar, para compartilhar. Por isso que eu sou do bora. Bora. Porque me chamou, eu vou. Eu sou, meu coração é aberto mesmo. Muita gente fala assim, nossa, que energia é essa? Você está sempre bem, está sempre querendo ajudar o outro. E assim, e a cada vez que eu faço isso, eu vejo que o meu universo fica melhor. Não é sobre dinheiro, é o ato de servir. Por isso que eu tô nessa jornada aí cada vez mais, ato de servir. Você sabe que eu já levo o quê? Uns, 7 anos, 8 na rede social, e eu já contratei algumas agências, já tive algumas pessoas de mídia social me ajudando, e agência tive 3 vezes, empresas diferentes. E o pessoal fala, você entrega muito, você fala demais, você compartilha muito, você dá tudo de graça, e não sei o que. Eu não sei fazer diferente. Não sei. Então não vai vender. Então ninguém vai comprar. Falei, não. Aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, pra sua audiência, pra gente fechar, que eu sei que você tá acabando aqui. Eu acho que vale a pena uma dica de ouro. Uma dica de ouro, que pra todo mundo os presentes, pra todo mundo que tá me ouvindo aqui nessa live, que é a seguinte, presta atenção. Uma dica de ouro, super de ouro, que diz assim, ó. Eu, Suzana, como é que eu ensino meus mentorados e como é que eu tenho a minha cabeça? Suzana não é pra todo mundo. Suzana só é para as pessoas que se querem, estão buscando uma oportunidade, estão comprometidas com essa oportunidade para elas mesmas, acham que tem valor suficiente, então não tem condições, não tem problema nenhum de pagar o meu processo e está determinada a mudar a sua história. Então, eu ajudei a minha esteticista, ajudei meu fisioterapeuta e ajudei um amigo médico com a mesma fala. Não todos os pacientes são para vocês. Sim. Vai chegar para vocês as pessoas que têm que passar por vocês. E aí não lamente por quem não veio, porque você vai se meter num problema. Porque às vezes você lamenta, a pessoa vem, quando ela vem, ela só cria problema, então não é para ser teu. O que não é para ser teu, não vem. Dialoga com você mesmo. Que venha para mim as pessoas que queiram, de fato, fazer. Já treina, já vai treinando sua mente. Não todo mundo é para Isla. São as pessoas que valorizam design, são as pessoas que valorizam atendimento, são as pessoas que valorizam, sabe, a moda. Tem gente que não valoriza nada disso, tá tudo bem. Né? Então tem público para tudo, é isso que a gente tem que entender. Só que existe na gente um medo tão grande de não dar conta, de não ter suficiente, que a gente acha que tem que ter todo mundo. Quem tem todo mundo não tem ninguém. Né? É mais ou menos isso. Então, para vocês, se não chegou para você é porque não era para ser seu. O que é para ser seu vai chegar. Qual a sua dica de ouro, Gisele? A minha dica de ouro é o que eu acabei de falar, se doe. Seja interessante, não interesseira, é uma frase aí balela, mas é que eu adoto na minha vida. Mas o que eu falaria para você, 2025, doe. Doe amor, carinho, o olhar para o outro. E não é sobre dinheiro, é sobre dar atenção ao outro, porque o mundo precisa de pessoas que façam doações, que estejam abertas para isso. Muito bem. Ai, obrigada. E a minha dica de ouro para 2025 eu vou pegar a sua frase do serviço.
do servir, que eu acho que é o maior ato de amor que a gente pode ter, tanto com a gente quanto com o outro, porque a partir do momento que a gente serve para a gente mesmo, para cuidar da gente como ser humano, a gente serve para cuidar do outro. E o mundo é feito de relações humanas. Sem as relações humanas, a gente não vive. Terminamos mais um episódio, nosso 4º episódio, o primeiro de 2025. Aproveita, segue o canal, assiste, comenta, vários likes e já deixa nos comentários o que você quer saber, ver, ouvir, escutar, tudo para os próximos episódios. Obrigada!